Bom dia, igreja. A graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesse sábado pela manhã. Eu te convido a abrir lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, 2 fala do renovo, do surgimento, da promessa do Messias, e diz assim, verso 2: Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. É interessante que quando nós lemos a palavra, ela vai cada vez se abrindo para nós. Quando diz que foi subindo como um renovo, eu fico imaginando aquele broto começando a crescer, mas aí ele compara como que esse broto foi crescendo. Uma raiz numa terra seca. Imagina que você vê uma área em construção, onde você só vê terra ali, ou aquela coisa seca. E no meio ali uma raiz, como se fosse perdida ali no meio. Então ele diz, como raiz de uma terra seca, ou seja, algo de que não se espera nada. Não tinha parecer, nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A palavra de Deus diz que Cristo, quando veio à terra, não chamou atenção pela sua aparência ou pelo fato dele estar aqui. As pessoas não enxergavam, como diziam os próprios de Nazaré, por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Desprezando. Agora essa palavra é para nós. Nenhuma beleza víamos. Qual beleza você está vendo no teu Salvador? E aí o texto diz assim, para que o desejássemos. Você não vê beleza em Cristo? Você não tem desejado o Senhor? O texto de Isaías 53 fala da cegueira do pecado, e por causa da cegueira do pecado, das trevas que cobrem o nosso rosto, que nós não reconhecemos, não enxergamos a presença do Messias. Ao contrário dos discípulos de João Batista que chegaram para o Natanael e falaram, achamos o Messias. Mas aonde está o Messias? Você o perdeu de vista? Você ainda está nas trevas? Se nós estamos em Isaías, se depois você tiver curiosidade, você lê Isaías 9:2, diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. Viu muita luz em Cristo Jesus. Mas sim, o que você está enxergando? São as trevas ou você está recebendo a luz divina? A luz do Salvador. O texto de introdução é esse, porque a palavra de Deus nos leva lá em Gálatas. Semana passada nós ouvimos falar sobre a liberdade, o que estamos fazendo com a liberdade. Será que muitos, por causa da liberdade, permitiram que as trevas obstruíssem a sua visão? E Paulo diz, ó insensatos Gálatas, ó insensatos Gálatas. E eu te convido a abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, discorrer alguns versículos do texto de Gálatas. E essa carta de Paulo para essa região da Galácia, onde moravam os Gálatas, fala sobre um lugar onde se foi pregado o Evangelho, onde eles receberam o Evangelho, onde eles viveram o Evangelho, porém vieram outras informações, outros convites, e eles se desviaram. Diz assim no versículo 6 de Gálatas capítulo 1, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho,
Eu me admiro, eu fico surpreendido depois de tanto tempo de igreja, muitos estarem se perdendo. Maravilho-me hoje de ver uma igreja que tem tudo estar perdida porque está em casa. Como pode uma igreja, porque está em casa recebendo informações de todos os lados, eu quero fazer isso, eu vou para aquele lugar, então eu vou mudar de vida, eu vou pensar isso, se desviando de uma maneira tão rápida de tudo que foi implantado durante todo esse tempo? Paulo está dizendo, eu me maravilho, eu fico admirado. É a mesma expressão usada lá em Apocalipse. Quando João vê a grande prostituta e o anjo diz para ele, por que te maravilhas? Por que te assustas? Paulo está dizendo, eu estou assustado. E é o que Deus está querendo dizer, igreja, estou assustado. Por que vocês estão tão distantes do trono? Como assim? Por causa desse tempo de pandemia, todo mundo está afastado? Todo mundo não, perdão, não são todos, mas quantas pessoas estão fora de foco? O texto diz no versículo 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Sabe o que esse texto está dizendo? Houve um tempo onde você foi chamado e não foi carne e sangue que te levou até onde você chegou. Não foi carne e sangue que te tirou do buraco, que te levou para o Senhor, mas foi o próprio Deus. Aprove a Deus, agradou a Deus te chamar, te escolher, mesmo sabendo da sua trajetória, te trazer para perto dele. E o texto diz, com qual propósito? Para que pregasse o Evangelho. Ontem foi um casal no consultório. Não lembro se foi ontem. Eu creio que foi. E eles falaram, tá tão difícil, tantas coisas que nos desanimam, nosso país está desse jeito, as coisas estão complicadas, essa situação de saúde. E a única coisa que me veio à mente para falar para eles foi, mas isso não deve abalar vocês são chamados para ser luz, vocês têm que brilhar. O povo que andava em trevas viu grande luz, essa luz tem que brilhar através de mim e de você. É o que o versículo 16 diz, para que eu pregasse. Você foi chamado a pregar. Você foi chamado a ser luz dentro do seu lar, nas suas redondezas, aonde quer que Deus te enviar. E o que você está fazendo com a luz que está dentro de ti? Aí o versículo 22 diz, e não era conhecido, Paulo está dizendo dele, né? E eu, né, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Em outras palavras, Paulo era perseguidor e passou a ser um pregador. Antigamente eu não sei exatamente qual era a tua vida, mas hoje você se tornou um mensageiro do Senhor. E esse mensageiro, que aqui no Paulo fala, quando ele passou a pregar, o que diz o versículo 24? Glorificavam a Deus a respeito de mim. As pessoas glorificam a Deus por conta da tua vida. Você pode ser um instrumento para que outros glorifiquem ao Senhor. Ou em outras, ou melhor ainda, nesses últimos meses, o que está acontecendo com a fé da igreja? O Senhor me levou a ler o livro de Gálatas, que é um livro de grande conflito, porque fala da famosa justificação pela fé e separa a lei da fé, no sentido de que ninguém é salvo porque está fazendo coisas, mas porque crê e pratica a fé de Cristo. E o texto diz aqui, glorificavam a Deus. Quando você tem fé, quando você pratica a sua fé, quando Cristo é visto na sua vida, você brilha e as pessoas glorificam.
E sabe qual é a sensação hoje? Que a fé das pessoas está quase apagada. Que muitos estão completamente desanimados na sua fé, que estão totalmente desestimulados. E isso é uma coisa grave, igreja. Versículo 4 do capítulo 2. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Veja quantas partes interessantes tem esse texto. Falsos irmãos, ou seja, pessoas que jogam sementes mentirosas e entram no meio. No caso, nós estamos em casa. Pessoas que influenciam a tua vida dentro da tua casa. Não estou dizendo teus familiares do teu convívio diário, mas aqueles outros familiares ou outras pessoas, conhecidos. Espiar a nossa liberdade. Sabe o que significa isso? Você começa a viver uma vida reta e aí de repente alguém começa a bisbilhotar. Por que ele está em paz? Que temos em Cristo Jesus, lembra? A liberdade de Cristo não é libertinagem. Libertinagem é você fazer o que você quer. Liberdade em Cristo é viva uma vida feliz e em paz com Jesus, obedecendo ao que Ele te pedir. E qual que é o propósito de espionar e entrar no nosso meio? Para nos colocar em servidão, na escravidão. O que o diabo quer? Joga você para o pecado. O pecado te laça, te enquadra, te joga dentro da jaula, você fica preso. Se você fica preso no pecado, você se torna oprimido por causa do pecado. Quantos problemas familiares, e eu percebi isso essa semana, quando você não está completamente em comunhão. Você deixa de enxergar uma situação espiritual e aquilo te oprime a ponto de você não conseguir viver o que Deus poderia te dar de livramento. Houve uma situação em casa onde houve uma discussão em família e o ambiente ficou pesado. E porque eu não tinha, naquele dia, identificado o que aconteceu, eu pensei assim, eu vou esperar para arrumar essa situação no dia seguinte, quando, na verdade, eu fiquei em servidão, porque eu não tive força para reagir naquele momento. E aí isso que está dizendo, cuidado, porque a liberdade que nós recebemos em Cristo pode estar sendo abalada. E eu estou dizendo, a liberdade que você tem em Cristo está sendo abalada. Foi introduzido o conceito, o que você está fazendo? E agora o segundo conceito, o que você está... semana passada, né? O que você está fazendo com a sua liberdade? E hoje eu estou dizendo, a sua liberdade está abalada. A sua liberdade está sendo abalada. E se você perde a sua liberdade, você volta para a servidão. E só tem uma servidão, do pecado. E aí, o texto, o livro de Gálatas, de um modo geral, ele fala assim como no versículo 16. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, se você saiu do pecado, você está sendo liberto. E como essa liberdade? É porque eu obedeço os 10 mandamentos, eu faço todas as coisas certas, eu dizimo, eu vou à igreja, eu prego, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. A pergunta é a seguinte: o que significa ser justificado? Justificado ou se tornar justo é a mesma coisa que dizer que você está livre de condenação. Você se torna inocente. Quando alguém é acusado num tribunal, ele recebe uma absolvição, ele está livre, ele não tem mais culpa, ele é inocente. Esse é o justificado. Então todos nós temos culpa, temos pecado. E através do sangue de Jesus, nós recebemos o quê? A justificação pela fé. A inocência
por acreditar e receber o poder de Deus pelo sangue de Jesus. Então, o que é... E além disso, né, a justificação pela fé ela tem uma importância tremenda, porque além de você não simplesmente receber a absolvição pelo pecado, você se torna reto diante de Deus. Deus não vai olhar mais você com aquele pecado. O Saulo, aquele que fazia isso, 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 não. O Saulo é reto. Como assim? Isso é a justificação. Além de você receber a absolvição, Deus te olha como uma pessoa reta. Noé, Jó, Daniel não eram justos? Pois é. Você pode se tornar justo como eles por causa da justificação pela fé em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. A fé é uma resposta humana a uma iniciativa divina. A justificação pela fé, ela envolve a justificativa divina. O texto que nós estamos lendo diz assim, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Como essa fé chegou até nós? O que acontece com a fé? Deus te oferece, Ele mostra uma proposta, você crê e Ele derrama sobre você. Graça. Quem está agindo? Deus. Ele opera sobre a nossa vida. Assim como Deus operou sobre a vida de Abraão. Deus fez para Abraão várias promessas, né? De ti farei uma grande nação, você vai ter um filho, você vai receber essa terra, e foi por... Ele falou muita coisa para Abraão. Qual foi a promessa que Abraão fez para Deus? Nenhuma. Deus fez a promessa. E o que Deus esperava de Abraão? Que Abraão cresce. E lá, como dizem, tá aqui no Novo Testamento também, Tiago 2,23, porque Abraão creu lá atrás, né? E Tiago diz assim, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Como que isso é imputado como justiça? O que significa isso? Por causa, Deus ofereceu e falou, creia. Abraão creu. Isso foi creditado na conta. O Abraão recebeu um crédito com Deus, porque ele creu. E aí sim ele foi justificado, por causa da fé. Mesmo ele tendo oferecido o seu filho, foi por causa da crença e da confiança que ele foi justificado. Tudo se baseia na fé, no que você crê. E o que o Senhor me disse é que a igreja está com muito pouca fé. A fé da igreja está abalada. E o firme fundamento da nossa fé, que é Cristo, está abalado. A fé em Cristo Jesus na igreja está abalada. Meu texto diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Acenda a chama. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos nos esforçando para obedecer. Estamos lutando numa batalha terrível, cansativa e sentindo vazio em nossas almas, porque o nosso desenvolvimento da fé está extremamente fraco. A igreja está fraca espiritualmente. Abraão, além de ter crido e foi imputado como justiça, ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Mas nós não temos nem coragem de pensar em sermos amigos de Deus por causa da fraqueza da nossa fé. Creia como Abraão. Eu falei que a fé é uma resposta humana a uma iniciativa de Deus. Deus está te oferecendo hoje. Creia. Aceite o sacrifício do meu filho. Lave-se dos seus pecados pelo sangue do meu filho e eu te devolverei a vida. O que Deus está pedindo é para que hoje
hoje você confesse os seus pecados, para que hoje você se arrependa de tudo aquilo que te afasta da verdadeira fé. Sabe o que moveu o coração de Abraão? Olha que frase interessante. A verdadeira fé se origina de um coração tocado por gratidão e amor pela bondade de Deus. A verdadeira fé. Sabe o que é a verdadeira fé? É aquela paz que você tem quando você se converteu, que você falou, gente, o mundo é lindo com Deus. É gratidão, é você olhar para Deus e ver a bondade. Mas o que acontece quando o coração vai se esfriando é que a gente começa a murmurar e começa a ter uma fé azeda. E essa fé azeda não é a verdadeira fé. A verdadeira fé tem gratidão e amor no coração, e é isso que o Senhor quer derramar nas nossas vidas nessa manhã. A imagem correta do caráter de Deus não é você olhar para Deus e falar, por que Deus permitiu isso? Por quê? Não, é você enxergar diretamente, corretamente o caráter e o amor de Deus. A fé é diferente de uma aceitação intelectual. Os demônios criam, né? Lá a Bíblia fala, você crê que Deus existe? Até os demônios creem. Mas o que Deus espera é que nós tenhamos a firmeza e a salvação como dois exemplos. Um nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a servir e a ser perseguido por amor. E esse amor ele levou por toda a sua vida. E o outro exemplo comparado a Paulo foi Martinho Lutero. Lutero foi o reformador que, de dentro da Igreja Católica, depois de ler o livro de Gálatas, e escrito lá estava, o justo viverá pela fé. Isso está escrito ali em Gálatas 3,11, que está escrito assim em Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E através dessa palavra que o Senhor, por misericórdia, acendeu a mente de Lutero, ele perseverou e confrontou toda a Inquisição romana e por nenhum momento ele titubeou, né? Inclusive tem uma frase do livro Grande Conflito que fala que se por um momento Lutero tivesse cedido em alguma das firmezas da sua fé, não teria havido reforma protestante. E nós estaríamos ainda nas trevas, ou Deus teria que ter levantado outra pessoa. Mas Lutero foi fiel. E Paulo foi fiel da mesma maneira, perseverando, batendo de frente com os Gálatas que estavam se perdendo. E o Senhor está dizendo, igreja, acorda, vocês estão se perdendo no meio da pandemia. Desperta antes que seja tarde, antes que o azeite se acabe. Antes que a presença do Espírito se apague. Tessalonicenses diz, não extingais, não apagueis o Espírito da vossa vida. Não permita que a chama se apague, mas acenda a vida que existe dentro de você, que é Cristo. E Cristo vivo. A fé verdadeira no Deus eterno que entregou seu próprio Filho por amor de mim e de você. Essa é a base da sua vida. Se não é hoje, pode colocá-la em ordem. A base da sua vida é a fé em Jesus. E uma das coisas que o Senhor quer saber de nós é o seguinte: quando você aceita Cristo Jesus no seu coração, a justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. A minha vida e a tua vida são um fracasso sem Jesus. Mas a partir do momento que você aceita Cristo e que o sangue de Jesus chega até a sua vida, a presença de Cristo, aqui está você e aqui está Deus. A hora que Cristo chega entre você e Deus, você se torna apresentável, você recebe uma carta de apresentação para Deus e Deus derrama a obediência de Jesus para nós e você começa a viver uma vida nova. Vou repetir. Você crê em Jesus.
Você chega diante de Deus através de Jesus. Deus olha para você e fala: eu vou dar a fé que meu filho tem, a obediência que meu filho tem. E essa obediência vai ser derramada. O poder de Deus, o Espírito de Cristo é derramado sobre você. O Espírito Santo, que é o poder de Deus, o nome do poder de Cristo, o Espírito Santo, poder de Deus, é derramado sobre a tua vida para que você comece a obedecer. Então a fé te leva à obediência. É natural quanto ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus, dizem Romanos. Toda vez que Cristo está em você, você vai ter alegria em obedecer ao Senhor. Deus recebe, perdoa e justifica, e trata como justo e ama como seu filho. Mesmo com tudo o que nós temos hoje, com o vazio que eu sei que muitos estão sentindo nesse exato momento, Deus perdoa, Deus justifica, Deus recebe, trata como um justo e ama como seu filho. Aproveite hoje essa oportunidade, igreja. Quais são esses benefícios? Será que é para você ter uma fé ociosa? Eu creio, então eu não faço nada? Ou a fé sem obras é morta? Nós sabemos que se não houver desenvolvimento da fé, operai, desenvolvei a vossa salvação, nada vai fazer sentido. Eu queria que você entendesse muito a fundo a mensagem de Gálatas, que é a liberdade em Cristo, ela é desenvolvida através da fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você desenvolve a comunhão, quando você desenvolve a busca ao Senhor, você recebe liberdade no seu coração, você recebe paz. E eu queria dar uma ilustração do garoto e do barco. Certa vez uma criança montou um barquinho de madeira, pintou, preparou e aquele barquinho era muito especial para essa criança. Mas um dia alguém roubou o seu barco. E esse menino ficou muito triste. E um dia passando numa loja, passando em frente a uma loja, ele viu o barco dele dentro da loja, ele chegou para o homem da loja e falou: moço, esse barco é meu. Ele falou: não, eu comprei esse barco. E se você quiser, por R$ 50 esse barco é seu. Mas eu que fiz. E o homem falou: mas eu comprei. E aí aquele menino saiu da loja desesperado, começou a trabalhar, arrumou grama para cortar, pequeno serviço, juntou, enfim, ele conseguiu os R$ 50. Ele chegou na loja, entregou o dinheiro e levou o barco. E quando ele pegou aquele barco, ele olhou para ele e disse: eu fiz você e agora eu comprei você. Você é meu 2 vezes. Da mesma maneira, assim é assim a nossa vida com o Senhor. Deus nos criou. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus nos comprou. Não por prata nem por ouro, mas por redenção. Somos do Senhor, então, por criação e por redenção. De novo, somos 2 vezes do Senhor. Primeiro por criação, porque somos criados por Ele, e a segunda vez pela redenção. Essa ilustração é de William Tidwell, e ela faz referência ao quão importante é nós valorizarmos o sacrifício de Jesus. Se você olhar no livro de Gálatas, no versículo 14 do capítulo 6, Gálatas 6,14, está escrito assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O Senhor nos chama nesta manhã a termos a alegria, a nossa glória, o nosso prazer é de olhar para a cruz de Cristo e reconhecer a alegria, reconhecer a disposição e o amor. Eu queria colocar para vocês um texto, como assim gloriar-se na cruz? Abra a tua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse 7, versículos 13 a 17.
Apocalipse 7,13 diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Um ancião falando com João de uma visão do céu. E João, disse: E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é tão precioso e tão importante que ele é motivo de adoração a Cristo no céu. Mas nós que somos candidatos ao céu, nos esquecemos da importância do sangue de Cristo. Nós lemos em Isaías que não estava vendo nada, nem formosura, nada que atraísse a Cristo no céu. Olha como continua o texto. Esses que vieram da tribulação lavaram, branquearam as suas vestes no sangue, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Irmãos, o sangue de Cristo, que hoje está sendo desprezado na tua vida, que hoje é motivo de... hoje está esquecido. O Senhor desperta a igreja para olhar para o sangue e para a cruz de Cristo. Porque através do sangue da cruz, a volta da sua fé vai fazer brilhar a sua vida e você vai se alegrar. E o último recado, que está lá em Gálatas ainda, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 4. Ó insensatos Gálatas, sabe qual que é a tradução de ó insensatos Gálatas? Ó estúpidos. Ó estúpidos. Quem vos fascinou? Quem vos encantou? Aonde foi o encantamento? Foram as redes sociais? Foi o teu comodismo? Foi a tua passividade? Foi você se adaptar à pandemia para ficar quietinho no seu canto e achar uma vidinha confortável? O que vos fascinou? Estúpidos? Para não obedecerdes a verdades a vós, perante os olhos de quem Cristo Jesus foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Paulo está dizendo, não, eu só quero entender isso. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por acaso foi por algo que vocês fizeram ou foi porque vocês creram e receberam a mensagem de salvação? Sois vós tão insensatos, tão estúpidos, que tendo começado pelo Espírito, ali naquela fé fervorosa, no primeiro amor, perseverante, todo mundo perseguindo e você sabendo, não, é aqui, meu lugar é aqui, e eu não vou tirar o pé, não vou arredar, eu vou permanecer firme. Versículo 3, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que depois de tudo vai cair agora, vai ficar nessa mornidão? Igreja de Laodiceia? 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso foi em vão? Será mesmo? Vocês vão terminar assim? A sua vida vai acabar dessa maneira? Você começou, fez tanta coisa, serviu ao Senhor, e agora, porque está encantado, porque, como diz o versículo 1, quem vos fascinou? Será que você vai ficar fascinado com as coisas e vai parar sua vida espiritual? Hoje é dia de despertar. Hoje é dia de olhar para a cruz de Cristo,
Hoje é dia de se gloriar no Senhor. Hoje é dia de se arrepender dos pecados. Hoje é dia de pedir perdão e de se converter totalmente ao Deus eterno e ao seu Filho Jesus. Arrependa-te antes que seja tarde, antes que o azeite se acabe. Porque tinham 5 noivas que foram nécias, tolas, estúpidas e não tinham azeite em seus candelabros, em seus candeeiros. E por causa disso, o noivo disse: não vos conheço. Desperta, antes que seja tarde. Deus te abençoe.